Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo tranquilo na casa de vocês, né, com seus familiares, com as pessoas que vocês gostam. Né? E aí vamos continuar o nosso curso de eletromagnetismo 1. Nós encerramos a parte de eletrostática, estamos passando para a segunda parte, na verdade a terceira parte, né? A gente dá para dividir em três grandes partes. A primeira seria uma revisão matemática, a segunda é a parte de eletrostática e a terceira é mais curtinha, que é a parte de magnetostática. Bem, agora o que a gente vai fazer é apresentar as variáveis da magnetostática. Então a gente sempre tenta introduzir essas variáveis em função daquilo que a gente conhece da eletrostática. Por quê? Porque a eletrostática e a magnetostática são, na verdade, duas ciências que duas áreas do conhecimento que a gente pode dizer que possuem dualidade. O que é dualidade? Dualidade é quando a gente tem dois campos, duas áreas do conhecimento que possuem relações que são muito parecidas entre si. Por exemplo, nos circuitos elétricos, a gente pode dizer que existe dualidade entre tensão e corrente. Para a tensão, por exemplo, existe a resistência, para a corrente existe a condutância. E por aí vai, né? Existe todo um estudo em torno da dualidade dos circuitos elétricos. Aqui, para o eletromagnetismo, nós vamos fazer a dualidade entre o campo elétrico e o campo magnético. O campo elétrico, naturalmente, ele surge, né, da distribuição de cargas livres, e o campo magnético ele vai surgir da distribuição de correntes elétricas no espaço. Para o campo elétrico existirá o fluxo elétrico e, portanto, o vetor densidade de fluxo elétrico. Para o campo magnético existirá também o seu correspondente vetor densidade de fluxo magnético. O campo elétrico irá possuir um potencial elétrico, enquanto o campo magnético possuirá dois potenciais magnéticos, né? Um potencial magnético escalar e um potencial magnético vetorial. Existe uma razão especial pela qual o campo magnético exige dois potenciais, e a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Tá? Mas também haverá uma função potencial que descreve, né, a variação deste campo, ou melhor, o campo aponta na variação, né, do potencial, e aqui é a mesma coisa, o campo magnético irá apontar na direção da variação do potencial magnético. E obviamente haverá também uma força elétrica e uma força magnética causada, né, nos corpos que possuírem, no caso do campo elétrico, cargas elétricas livres, e no caso do campo magnético, que possuírem corrente. Então vai existir esta dualidade, e a gente vai ver que as equações que relacionam essas quantidades entre si vão ser parecidas, tá? Elas vão ser parecidas, não iguais, mas elas terão uma lógica entre si. Obviamente, como o campo elétrico surge da existência de cargas livres, a gente vai associar o campo elétrico a um campo que descreve a posição de todas as cargas no espaço. Como a gente está tratando de uma densidade de cargas, né? Esse campo é um campo escalar. No caso do campo magnético, é a corrente que produz o efeito da força magnética, então será um campo vetorial, e esse campo vetorial é a densidade de corrente elétrica, que já é o J, que a gente já conhece aqui, quando a gente estudou lá sobre resistência, né, condutividade, o sigma, já houve uma relação aqui constituída entre o campo elétrico e o movimento de cargas perante a presença de um campo elétrico. É através dessa conexão aqui que a gente vai conseguir unir essas duas teorias, e aí surge o eletromagnetismo, né? É através dessa relação aqui, que é a lei de Ohm, que a gente consegue relacionar os campos magnéticos ao campo elétrico e a partir daí construir todo o eletromagnetismo. Então vamos relembrar do que a gente construiu em relação ao campo elétrico aqui rapidamente. A gente não vai relembrar tudo, obviamente, porque isso foi todo o curso, mas vamos pensar em que relações são essas, certo? Então, uma densidade de cargas, aqui eu posso representar por uma carga pontual, ela gera uma força na presença de outra carga. Então vamos dizer que eu tenho Q1 e Q2. Se Q1 e Q2 possuírem o mesmo módulo, né,
Então, se Q1 for positivo e Q2, desculpa, o mesmo módulo não, né? O mesmo sinal. Se Q1 é positivo e Q2 é positivo também, isso gera uma força repelente, né? De igual módulo e sentidos opostos. Essa força elétrica a gente já quantificou e a gente quantificou através da lei de Coulomb. Note que para que a gente consiga então estudar qual é o impacto da presença de uma carga isolada sem a presença de Q2, a gente pode definir uma quantidade que a gente chamou de campo elétrico, e esse campo elétrico é, bem, uma relação entre essa força, só que retirando a influência da carga Q2. Como se Q2 fosse aqui uma carga, vamos dizer assim, a gente quer descobrir qual seria a força caso uma carga hipotética fosse colocada no lugar de Q2. Então a gente retira a influência de Q2, a gente cria um campo elétrico, e para isso, como Q2 é um valor, né, um valor escalar, basta a gente dividir por Q2. Então eu posso dizer que o campo elétrico é a força que seria exercido por uma carga unitária colocada nesta posição. Então, se eu tivesse uma carga unitária de 1 Coulomb, ela sofreria uma força cujo módulo é igual ao valor do campo elétrico naquele ponto. Então, assim, a partir dali eu consigo definir o campo elétrico de maneira muito simples. Eu quero definir o campo magnético de uma maneira também semelhante. Então, vamos imaginar a nossa situação aqui. Imagine que eu tenho um par de correntes. Uma das correntes eu vou dar o nome de I'. Para a outra corrente eu vou dar o nome de I. E eu não estou aqui colocando aleatoriamente. I' vai ser o gerador do campo magnético. E I vai ser o lugar onde a gente vai perceber a ação da força magnética. Quando eu tenho duas correntes paralelas, elas irão sofrer uma força magnética atrativa. Quando eu tenho duas correntes, imagine agora a situação contrária, né? Vamos manter I', já que a gente vai interpretar I' como a carga que está gerando, né, o campo magnético. Aqui também a gente interpretou Q1 como sendo a carga que está gerando o campo elétrico. Aqui a gente vai considerar I' a corrente que está gerando o campo magnético. Imagine agora que I está na sua situação oposta, fluindo no sentido contrário, né? Aqui a gente vai gerar uma força magnética repelente entre essas duas correntes. De cara, a gente vê que nós não podemos simplesmente definir a relação entre campo magnético e força magnética da mesma maneira como a gente fez aqui, né? Aqui a gente calcula como o campo elétrico no ponto aqui em 2 seria a força elétrica dividido por Q2. Ou seja, eu estou substituindo Q2 por uma carga unitária, né? Eu estou retirando aqui a influência de Q2. Já nesse caso, essa relação aqui não vai funcionar. Por que ela não vai funcionar? Porque a corrente I tem o mesmo módulo, certo? A corrente I, nesse caso e nesse caso, tem o mesmo módulo. Eu não tenho corrente positiva e corrente negativa. A corrente é sempre positiva, né? A corrente é um movimento de cargas. O que é negativo, aqui nesse caso, seria a direção dessa corrente. Então, se aqui, por exemplo, é AZ, então essa minha corrente estaria na direção menos AZ. Mas a corrente não é negativa, né? Eu não interpreto aqui em eletromagnetismo a corrente como sendo negativa. A corrente é sempre positiva, ela é um movimento de cargas. Só que a direção para onde se movimenta essa corrente, por acaso, como nós definimos o nosso vetor AZ nessa direção, será menos AZ. Então trata-se mais da direção da corrente do que o módulo da corrente, né? Então aqui a nossa relação de simples divisão não vai funcionar. A gente precisa de uma outra relação. E, naturalmente, essa relação será vetorial, né? Assim como no campo elétrico ela também era vetorial, mas aqui ela continua sendo vetorial. Então vamos pensar no que a gente tem em comum em relação à corrente I e à força Fm, a força magnética. Então vamos observar, tem uma coisa aqui que é bem interessante. Se a gente faz a força magnética
vetorial I. E aqui vamos colocar I com uma seta, né? Já incorporando a direção. Na verdade, não vou nem colocar assim. Vou colocar I dl. Em que dl é a orientação dessa corrente I. O que acontece aqui se a gente faz, né? Vamos fazer pela regra da mão direita. Então, o que você faz? Você aponta o seu dedo indicador, né, na direção do primeiro operando. Então, seu dedo indicador vai ficar na direção da força magnética. O seu dedo médio vai apontar na direção da corrente e o dedo polegar aponta na direção do produto. Então, quando eu faço esse produto força-corrente na orientação destrógera, eu gero um produto que aqui está entrando pelo plano. Certo? Eu posso chamar esse produto aqui de H. Beleza. Vamos fazer essa mesma relação nesse segundo caso. No caso em que a minha corrente está no sentido oposto da minha corrente original I'. Quando eu faço F vetorial I, então você aponta o seu indicador na direção de F, aponta o seu dedo médio na direção da corrente I. Perceba que o seu polegar aponta na mesma direção. Então veja que interessante. Veja que interessante. O meu produto vetorial, ele independe da orientação de I. Ou melhor, não é que ele independe da... Não, na verdade sim, ele independe da orientação de I, né? Porque se eu inverto I, eu inverto também F. Então, para qualquer direção de I, o meu campo magnético H aponta sempre na mesma direção. Então, eu posso usar isso à minha vantagem. Por quê? Esses dois campos magnéticos, tanto este no nosso primeiro caso, quanto este no nosso segundo caso, serão idênticos. Então, portanto, eu cumpri a minha vontade, o meu desejo de retirar a influência da corrente I. Aqui, no caso, eu retirei a influência da carga, né? Era isso que eu queria fazer lá no campo elétrico. No campo magnético, eu estou tirando a influência dessa corrente I. Então, eu consegui uma variável H, que independe da corrente I neste ponto. Então, o que a gente vai fazer com isso? Dada uma corrente I, eu posso calcular o valor de um campo vetorial que expressa a potencial força magnética que seria sofrida por uma partícula em movimento, uma partícula Q com velocidade U. Certo? Claro que essa partícula Q com velocidade U é uma forma pontual de definir a densidade de corrente, né? De definir a densidade de corrente. A densidade de corrente nada mais é do que um conjunto de partículas Q que se move com uma velocidade U. Então eu posso criar uma relação entre essas duas quantidades. E é disso que se trata a lei de Biot-Savart. Então vamos lá encontrar a lei de Biot-Savart, que é nomeada em homenagem, né, aos dois pesquisadores franceses que encontraram essa relação. Então, vamos lá. O que a gente conhece sobre a lei de Biot-Savart? Bem, a gente pode ter algumas relações matemáticas entre as duas quantidades que nós queremos medir. Então, a primeira dessas relações é a seguinte, que o campo, aliás, eu quero olhar o campo magnético aqui, né? Então, ó, o campo magnético ele vai estar entrando no plano e, obviamente, aqui ele vai estar saindo do plano, certo? Esse aqui é o campo magnético causado por uma corrente I. Aqui eu vou chamar essa corrente de corrente I, já que eu tenho uma só, eu vou chamar ela de I, ok? Vou dispensar o linha. Então, a gente consegue algumas relações matemáticas experimentais sobre o campo magnético e a corrente I. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso controlar a corrente I e posso controlar a posição desta observação.
Então, mudando a posição relativa entre os dois condutores e mudando a intensidade da corrente, eu posso calcular qual que é essa força de atração, né? Então, percebeu-se que esses dois teóricos, né, perceberam que o meu campo magnético, o módulo do campo magnético, ele é proporcional à corrente I. Ou seja, diretamente proporcional, né? Quanto maior é a corrente I, maior é o meu campo magnético. Percebeu-se também que o meu campo magnético é proporcional ao inverso do raio ao quadrado. Então essa é a segunda relação que pode ser obtida experimentalmente. Uma terceira relação é que existirá uma relação entre o campo magnético e o ângulo relativo formado entre este condutor e o ponto de observação. Então vejam só, se eu estou aqui integrando um elemento infinitesimal de corrente, então imagine que eu estou integrando ao longo dessa linha. Existe aqui uma corrente que flui ao longo dessa linha e eu estou querendo avaliar a contribuição de um elemento infinitesimal aqui de comprimento. Então existirá aqui uma certa corrente que se movimenta ao longo de um dl qualquer. E eu quero observar qual é a influência desse IDL, aí permita-me repetir esse IDL, e eu quero observar a influência desse cara num ponto, certo? Num ponto, por exemplo, de observação que esteja aqui. Esse é o meu ponto de observação R. Existirá uma linha que liga esses dois pontos. A linha que liga esses dois pontos, eu posso dar o nome de R. Opa, não assim. R. Aqui eu vou maximizar esse desenho, tá? Eu vou repetir o mesmo desenho, só que maior. Então vamos fazer assim, eu tenho o IDL aqui com uma certa angulação em relação à linha R que conecta esse ponto ao meu ponto de observação. Hoje eu estou errando todos os comandos aqui. Vamos lá. Pronto. Aqui está o meu ponto de observação. R, certo? Rzinho. E essa direção aqui é o Rzão. Então, veja só. IDL aqui não é a componente que está perpendicular, né, a R, como a gente viu anteriormente. Essa força ela é gerada perpendicularmente. Então, essa força ela é proporcional a I, mas não necessariamente só a I, né? A I quando I está perpendicular a essa linha que liga I a H. Mas quando I não está perpendicular, eu vou ter aqui uma decomposição, certo? Então, este vetor, essa corrente, ele irá se decompor em duas quantidades, certo? Uma quantidade que é perpendicular e uma outra quantidade que é paralela. Esta quantidade paralela, ela não gera campo magnético. A componente que irá gerar campo magnético é a componente que é perpendicular, é a componente que é normal, certo? Então, esta componente normal, eu preciso expressá-la em função aqui de uma relação, né, de trigonometria. Então eu posso expandir aqui essa linha, certo? A linha que liga o meu vetor IDL, né, a esse ponto aqui, o ponto onde a gente está integrando. Então eu vou expandir essa minha linha e aqui existirá um ângulo alfa, né? Então eu posso dizer que esta minha componente vertical é IDL seno de alfa. IDL seno de alfa, já que ela será o cateto oposto, né, a alfa nessa decomposição. Então aqui eu posso já atualizar. O meu campo magnético ele é proporcional a I seno de alfa.
Se eu levo em consideração aqui o meu DH, né, que é o meu elemento infinitesimal, ou seja, eu estou integrando ao longo de toda essa linha, então será I seno de alfa dl. A partir daqui, eu sei que o meu DH é proporcional a isso e eu sei que o meu H é proporcional a essa distância. Então eu posso então dizer que o meu DH será proporcional a quem? Será proporcional a IDL seno de alfa sobre R ao quadrado. Então todas essas proporcionalidades eu vou colocar aqui numa única equação. Como foi visto experimentalmente que o meu campo magnético ele não depende de nenhuma outra quantidade, né? Depende só dessas três variáveis, ou seja, o ângulo entre eles, a direção para onde a corrente está indo e a distância quadrada, né? O quadrado da distância. Então, para fazer essa relação aqui acontecer, eu só preciso de uma constante de proporcionalidade. Eu chamo essa constante de proporcionalidade de K. E aí, experimentalmente, a gente pode determinar essa relação. Experimentalmente foi determinado que esse K aqui equivale a 1 sobre 4π. Certo? Porque a partir do momento em que a gente tem essa relação matemática, nós podemos simplesmente calcular e obter essas quantidades. Né? Então, K foi determinado como sendo 1 sobre 4π. E, obviamente, agora eu posso atualizar aqui a minha forma de expressar, porque eu tenho dl seno de alfa. Né? Então, essa relação, se a gente voltar lá anteriormente para a nossa definição de produto vetorial, a gente vai ver que dl seno de alfa nada mais é do que o meu produto vetorial, então eu já posso colocar aqui 1 sobre 4π, meu produto vetorial de I dl vetorial AR, em que AR é o ângulo é o vetor unitário que aponta na direção nessa direção aqui, né? Certo? Então, quando eu faço IDL seno de alfa vetorial AR, né? Ou o próprio IDL vetorial AR, eu já estou decompondo em relação a esta componente vertical, né? Isso tudo dividido por R ao quadrado. Então, obviamente, essa relação AR dividido por R ao quadrado eu posso atualizar para a nossa expressão geral, que será o campo magnético vai ser igual a 1 sobre 4π. Aqui eu já posso fazer a integração, né? Que aqui eu estou com DH. Para encontrar o meu campo, eu vou integrar esse cara daqui. Né? Então, eu vou integrar na linha, através da linha, né? E dl vetorial R, em que R é esse vetor, né? O vetor posição é R menos R', dividido por R ao cubo. Por que ao cubo agora? Porque quando eu substituo AR por R, né, eu estou multiplicando aqui no numerador por uma vez o módulo de R. Então eu preciso dividir no denominador, né, para poder ficar o mesmo módulo aqui. Né? Faltou um detalhezinho aqui, porque aqui eu estou definindo escalar, né, e aqui eu já estou definindo vetorial. Então eu preciso separar esse cara daqui. Eu preciso separar esses dois, porque eles não são iguais, né? Então aqui o que eu tenho é DH vetorial é igual a isso aqui. Tá? Beleza! Então eu encontrei aqui a minha relação, que é conhecida como a lei de Biot-Savart. Obviamente essa lei de Biot-Savart ela foi definida para a nossa interpretação da corrente como um elemento de uma única dimensão. Mas, naturalmente, essa não é a única possível definição da corrente. Né? Eu posso definir correntes de superfície K. Então, se eu tenho uma superfície, por exemplo, eu tenho uma fita condutora e existe uma densidade superficial de cargas nessa fita, denominada K maiúsculo, K vetorial, eu vou dizer que o meu campo magnético causado por essa densidade será
1 sobre 4π, a integral agora na superfície, né, de K vetorial R sobre R ao cubo. Lembrando que esse R aqui eu posso também substituir por R' menos R, né, sobre o módulo de R' menos R ao cubo. Isso aqui não é nada novo, a gente fez a mesma coisa lá para os campos elétricos, né, e várias quantidades lá que a gente calculou na eletrostática. A gente também pode definir para densidades volumétricas de corrente. Então, se eu tenho, por exemplo, um condutor que eu interpreto como sendo um cilindro, por exemplo, e dentro desse condutor eu tenho uma densidade J volumétrica de corrente, eu posso calcular o meu campo magnético como sendo 1 sobre 4π da integral, agora no volume, de J vetorial R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Certo? Permita-me atualizar aqui, ó, essa versão também, tá? Só para ficar todo mundo igual. Então, vetorial R menos R'. Lembrando que aqui R' trata-se das posições dos elementos geradores de campo, ou seja, R' é a posição onde eu estou observando o elemento infinitesimal de corrente que gerou esse campo magnético. E R, por sua vez, é o ponto de observação, né? O ponto onde eu estou aferindo o campo magnético. Isso dividido por R menos R' ao cubo. Esse cubo aqui entrou para compensar, né, o aumento aqui o aumento do módulo aqui quando eu troco AR por R menos R'. Então aqui estão as formas do cálculo através da lei de Biot-Savart. Então, se a gente prestar atenção, vocês vão ver que a lei de Biot-Savart ela é o equivalente para campos magnéticos da lei de Coulomb. Por quê? A lei de Coulomb ela relaciona uma distribuição de cargas elétricas com o campo elétrico, né, presente em qualquer ponto do espaço. Já a lei de Biot-Savart ela relaciona aqui a distribuição de correntes presente no espaço com o campo magnético nesse espaço. Beleza. Então, se a gente já encontrou a lei que é a equivalente da lei de Coulomb, falta agora a gente encontrar a lei equivalente à lei de Gauss. Então, o que diz a lei de Gauss, né? Só para a gente relembrar, ela diz que o fluxo elétrico, eu posso calcular esse fluxo elétrico aqui como sendo a integral na superfície da densidade de fluxo elétrico, né, ao longo dessa superfície fechada. Eu digo que esse fluxo elétrico é igual à quantidade de carga envolvida. Ou, na sua forma diferencial, eu vou dizer que o divergente do campo densidade de fluxo elétrico é igual à densidade volumétrica de cargas, né? Então eu estou igualando aqui dois campos escalares. Beleza. Essa segunda forma aqui é bem interessante porque ela aponta para os elementos geradores de campo elétrico. Então, se a gente observa, por exemplo, uma carga que, vamos dizer que essa carga seja positiva, ela vai gerar um campo elétrico que é divergente. Então, o campo elétrico diverge a partir de quê? Então, se eu calculo, por exemplo, o divergente do campo elétrico em um ponto onde não existe carga, esse divergente é igual a zero. Mas quando eu calculo o divergente desse mesmo campo em um ponto onde existe carga, esse divergente aqui é diferente de zero. E mais especificamente, o divergente é exatamente igual a quê? É exatamente igual à carga que fez surgir esse campo elétrico nesse ponto. Então, a lei de Gauss, ela aponta para a constituição, a criação do campo elétrico.
certo? Aqui dentro eu vou ter uma carga envolvida. A lei que eu quero procurar que seja análoga à lei de Gauss é, obviamente, também uma lei que deve apontar para o surgimento do campo magnético. Então, como é que a gente está vendo agora o surgimento do campo magnético? É uma corrente I, que gera um campo magnético que rotaciona, ó, aqui a palavra-chave é rotaciona, em torno desse condutor. E aqui no nosso exemplo, como a gente está desenhando I para cima, então o campo magnético irá sair, sair do plano no lado esquerdo e irá entrar no plano no lado direito. Campo magnético. Qual é a relação que nós queremos estabelecer? Né? A gente quer estabelecer a relação entre essas duas quantidades. Obviamente, o divergente não dá respostas, né? Ele não aponta na direção que a gente quer. Né? O divergente, ele vai apontar, vai ser uma ferramenta boa para a gente calcular esse tipo de campo, que são campos divergentes. Né? E como a gente viu anteriormente, o campo elétrico ele é irrotacional, ou seja, o rotacional do campo eletrostático é igual a zero. Já o campo magnético, não. O campo magnético é, por natureza, um campo rotacional. Então, o que é que a gente vai dizer? Da mesma forma que a gente observou essa relação diferencial que fala que o divergente de D é igual à densidade de cargas, aqui nós vamos ter que o rotacional de H é que irá apontar especificamente para os pontos no espaço onde existe geração de campo magnético. De onde é que existe geração de campo magnético? Em todos os pontos em que a minha densidade de corrente é diferente de zero. Então eu vou igualar o rotacional do campo magnético à densidade de corrente. Esta é a forma diferencial desta lei que a gente conhece como lei circuital de Ampère. Note que essa lei aqui ela se aplica exclusivamente a campos magnetostáticos, da mesma forma que esta lei aqui aponta também somente para o funcionamento de campos eletrostáticos. A gente vai ver lá no finzinho do curso, certo? Daqui a provavelmente umas 2 ou 3 semanas, que quando a gente introduz o movimento dos campos, ou seja, não é o movimento das cargas, aqui as cargas estão se movimentando, mas as cargas se movimentam de maneira constante. Isso faz com que a minha corrente seja invariável no tempo e, portanto, o meu campo magnético é estático. Quando eu tenho campos eletrostáticos e campos magnetostáticos, essas são as duas formas dessas equações. Estamos aqui com 3 equações de Maxwell, hein? Mas nas suas formas estáticas. Então, a lei circuital de Ampère, ela também irá se aplicar para campos magnetostáticos. Quando a gente tem campos magnetodinâmicos, né? Se é que a gente pode falar essa palavra, mas campos eletrodinâmicos, a gente vai introduzir nessas duas equações aqui um outro termo que vai depender da variação do campo magnético. Mas deixa isso um pouquinho para frente. Até então a gente está observando aqui, ó, 3 das 4 equações de Maxwell para campos eletrostáticos e magnetostáticos, certo? Então esta vai ser a nossa relação. Bem, mas para todas essas relações, né, nós temos uma forma equivalente integral. Então aqui já estão as duas, né? Aqui está a forma integral da lei de Gauss. Deixa eu até colocar aqui. Lei de Gauss. Essa está aqui a forma da irrotacionalidade do campo elétrico, né? E a sua forma integral é aqui. A integral de EdL, ou seja, a circulação de EdL numa linha fechada é igual a zero. Esta equação aqui nada mais é do que
a lei das tensões de Kirchhoff, tá? Na sua forma eletromagnética. Então aqui é a lei das tensões de Kirchhoff, aqui é a lei de Gauss e aqui é a lei circuital de Ampère, certo? Como é que a gente vai obter essa forma integral? Então vamos observar aqui no nosso exemplo e vamos dizer que exista uma superfície S e a gente vai colocar essa superfície S com a minha corrente I passando por dentro dessa superfície, né? Então I fura essa superfície. Eu não sei exatamente se o meu desenho está mostrando isso da melhor forma, mas a minha corrente I, aliás, deixa eu redesenhar essa corrente I furando literalmente, né? Então assim, acho que vai ser melhor de entender. A minha corrente I, ela fura a superfície S. De maneira mais geral, né? A gente pode dizer que existirá uma função que define a corrente em todos os pontos do espaço. E essa função é, naturalmente, o vetor densidade de corrente. Então, meu vetor densidade de corrente atravessa pela superfície S. E eu vou fazer a integral dessa lei circuital de Ampère dentro dessa região. Então, eu vou integrar as duas partes. Então, a integral na superfície do rotacional de H ds vai ser igual à integral de J ds. Vamos observar os dois lados aqui dessa integral, né? Então, no meu lado direito, eu tenho JDS. Eu estou integrando a densidade superficial de corrente numa superfície. Então, esta integral nada mais é do que a corrente envolvida. Beleza. Do lado de cá, do lado esquerdo, eu posso usar o teorema da divergência. Eu posso usar o teorema de Stokes, que afirma que a integral, né, na superfície do rotacional equivale à circulação em L. Né? Então, a integral na linha L fechada do campo magnético. Do campo, qualquer campo que fosse aqui, o que eu estou calculando rotacional. Né? Então, a circulação do campo magnético equivale à corrente envolvida. Esta é a forma integral da lei circuital de Ampère. Ou seja, se a gente observa aqui, ó, esta situação que a gente ilustrou, se eu calculo a circulação do campo magnético, então vamos colocar aqui quem será o campo magnético em torno, né, desta linha L. Então eu estou integrando H, ó, ao longo dessa superfície aqui. Desculpa, ao longo dessa linha. Eu estou integrando H ao longo dessa linha. E essa integral de H ao longo dessa linha será igual a toda a corrente que flui dentro dessa superfície que é encerrada por essa linha. Certo? Então, esta é a lei circuital de Ampère na sua forma integral. Veja que ela é, obviamente, dual da lei de Gauss. Vamos comparar as duas aqui. Ó. O que as duas leis dizem nas suas formas integrais? Nas suas formas integrais, né, a lei de Gauss afirma que, dado um volume, eu posso calcular quem é o fluxo elétrico que sai desse volume. Né? E aí eu vou definir, claro, vou delimitar pela superfície S que cobre esse volume. O fluxo elétrico que sai dessa superfície será igual à carga envolvida por ele. Ou seja, esse fluxo elétrico foi criado por essa carga que está envolvida nesse volume. Eu posso usar a lei de Gauss aqui para resolver problemas de simetria, por exemplo. E a gente fez isso na primeira unidade. Aqui no caso da lei circuital de Ampère, na sua forma integral, ele está dizendo a mesma coisa. Se eu tenho um círculo, se eu tenho uma linha fechada L e essa linha circula uma certa quantidade de corrente, haverá a criação de um campo magnético. E eu posso calcular a circulação desse campo magnético no entorno, né, dessa linha que encerra esta superfície.
a gente pode observar também as suas características dessas duas leis, né, na sua forma diferencial. Então, na forma diferencial da lei de Gauss, a gente está apontando para que cada elemento infinitesimal de carga, a minha densidade de carga, ela gera divergência, né, no meu campo D, gera esse efeito aqui, o efeito de divergência. Já para o meu campo magnético, cada elemento gera rotação em H, né? Então, meu campo H vai ter, se a gente olha de cima, se existe aqui uma corrente I fluindo para fora do plano, o meu campo H irá girar em torno, né? Meu campo H irá girar em torno dessa corrente, em linhas que rotacionam em torno de I. Então, da mesma forma como eu calculei aqui o rotacional, desculpa, eu calculei aqui o divergente, aqui eu posso calcular o rotacional. Se eu calculo o rotacional num ponto como esse aqui, aqui o meu rotacional vai ser igual a zero. Certo? Vetorial, né? Já que o rotacional é uma quantidade vetorial. Mas se eu calculo o meu rotacional exatamente no ponto onde está surgindo, onde está o elemento que causa, né, o surgimento desse campo magnético, então aqui o meu rotacional será diferente de zero. E ele será exatamente igual à minha densidade, né, de corrente nesse ponto específico. Beleza, pessoal? Então, esse primeiro vídeo é para introduzir, para a gente entrar no clima dessas duas novas leis. O outro vídeo, que já deve estar para vocês no sistema, são algumas aplicações dessas duas leis, certo? Então, são vários exemplos, né, que estão no livro e eu vou reproduzir esses exemplos e comentar esses exemplos aqui com vocês. Ok, pessoal? Obrigado.